Olá, um excelente dia para você que decidiu acordar bem cedinho para começar o seu dia bem informado. Hoje é sexta-feira, ainda bem, o fim de semana chegou 26 de janeiro. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Defesa do delegado que assassinou Wilson Justo em casa noturna pede exumação do corpo do advogado. Execução, braço direito do narcotraficante João Branco é assassinado na zona sul de Manaus. Mais um buraco se abre em via pública de grande circulação da cidade. Dessa vez foi na Avenida João Valério. E hoje é dia da gula e aqui no estúdio a gente fala sobre os transtornos alimentares e os riscos para a saúde. Descontava tudo na minha comida, tudo na comida. Às vezes eu não queria nem saber o que eu estava comendo. Eu precisava comer, me sentir cheia para poder me sentir saciada. Depois vinha a culpa. Tem ainda os detalhes da segunda rodada do Barezão nesse fim de semana. O Bloco da Alegria que vai agitar Manaus. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, um ótimo dia para você. São 6h02. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E um homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Manaus. A polícia acompanhou a rotina de Diego dos Anjos por 10 dias, até o momento de efetuar a prisão. De acordo com as investigações, ele é foragido, membro de uma facção criminosa e já cometeu mais de 30 homicídios. O comparsa dele também foi preso. A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira 2 homens suspeitos de traficarem drogas na zona norte da cidade. Há mais ou menos 10 dias, os policiais receberam uma denúncia anônima informando esse tipo de crime. Os policiais ficaram durante esse tempo em Campana, observando toda a rotina desses 2 homens. O primeiro a ser preso foi identificado como Francisco Diego dos Santos, de 28 anos de idade. Os policiais encontraram na casa dele cerca de 10 quilos de entorpecentes e também uma arma com diversas munições. O que chama a atenção nessa história é que outros crimes também estão envolvidos. Os policiais descobriram durante a investigação que Diego faz parte de uma facção criminosa. E ele é foragido do sistema prisional, fugiu no dia 1º de janeiro do ano passado. Sim, ele é foragido. Ano passado, inclusive, as nossas equipes, as equipes aqui do DENARC, tentaram recapturá-lo, mas ele, notando a presença dos policiais, conseguiu se evadir do local. Todo esse material, então, era repassado aos traficantes daquela área da cidade, né, delegada? Isso. Na casa do Diego, que no momento da abordagem não ofereceu nenhuma resistência, foi encontrado, então, 10 quilos de entorpecente, entre cocaína e maconha tipo skunk, uma pistola, um carregador, 5 munições e mais balança, liquidificador, prensa, todos os materiais utilizados para a fabricação desse entorpecente. Ainda durante esses 10 dias de Campana, as equipes verificaram que sempre uma pessoa ia à casa de Diego, num carro, no Siena Prata, e passava um bom tempo lá dentro. E então o Diego também foi questionado pela equipe quem se trataria, E ele confirmou que essa pessoa seria um funcionário seu, de nome Marcelino, e que faria a entrega desses entorpecentes. Foram até a casa do Marcelino, lá no Parque das Nações, verificaram que dentro do carro tinha uma porção de entorpecente e dentro da casa mais um tablete de maconha tipo skunk, além de uma pistola também com carregador e munição. As investigações agora continuam para saber quem que receberia todas essas drogas na zona norte da cidade. Isso. É importante também lembrar que o Diego, ele tem esses mandados em aberto, ele é suspeito da prática de mais de 30 homicídios aqui na cidade. Ele é o braço armado de uma facção e ele também foi um dos mandantes das chacinas que ocorreram ano passado na Zona Sul e Zona Norte aqui da cidade. Muito obrigada, delegada, pelas informações. O Diego agora retorna ao sistema prisional, mas deve passar antes pela audiência de custódia. E mais um caso de violência sexual contra criança em Manaus. Um homem de 55 anos foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima era sobrinha dele, uma menina de apenas 7 anos de idade. E o pior, ele já responde por ter estuprado outra criança que é da mesma família.
A vítima é uma menina de 7 anos. O infrator é o tio dela, um camelô de 55 anos, que, de acordo com a apuração da polícia, pode ter abusado de outras pessoas da mesma família. Esse caso chegou na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. E o camelô foi preso. A delegada Juliana Tuma vai dar os detalhes. Delegada, o que esse homem realmente fez com a sobrinha dele, pelo que a polícia apurou? Na verdade, ontem, quando chegou essa informação na DEPCA, a notícia desse crime, essa criança relatou, inclusive relatou para mim pessoalmente, que ela estava secando o cabelo e que ele acabou cometendo o ato libidinoso e acabou machucando as partes íntimas dela. E aí ela estava chorando no quintal, uma familiar chegou a presenciar esse choro e perguntou qual o motivo dela estar chorando. Ela imediatamente contou e essa familiar contou para a mãe imediatamente foi à delegacia especializada e quando nós soubemos da gravidade do fato e da possível situação flagrancial, a gente saiu em perseguição desse suspeito, pediu apoio da 26ª SICOM e a equipe de investigação da DEPCA aí conseguiu prendê-lo. O laudo a gente encaminhou ela para o IML, paralelo à perseguição desse autor, o que deu positivo, né? Confirmou a suspeita, mas o que é mais consubstanciante e que confirma mais ainda o delito e digamos, o perfil desse cidadão é que ano passado nós já enviamos à justiça um procedimento dele também por estupro de vulnerável, com uma outra familiar, ou seja, que ele abusava desde os 8 anos dessa familiar. Então quer dizer que já tem pelo menos 2 casos do qual ele é suspeito, que a DEPCA investiga. Pode ter outras vítimas na mesma família? Sim, certamente. Até porque no relato ontem do flagrante, na oitiva da outra vítima do ano passado, todas as duas relatam que ele já vem fazendo isso com as mulheres da família quando as mesmas são crianças. O que acontece com esse homem agora, com esse camelô? Sim, ano passado ele já foi indiciado por estupro de vulnerável, ou seja, já responde. Esse ano, na data de ontem, conseguimos lavrar o flagrante dele pelo crime de estupro de vulnerável, será encaminhado à audiência de custódia e se a Justiça Estadual mantiver a prisão dele, ele será encaminhado ao CDPM. E daqui a pouco a gente volta a falar dos casos de polícia, porque agora a gente tem informação de trânsito. Vamos lá para o Conjunto Vieira Alves. Ontem, no início da tarde, esse buraco se abriu ali na Avenida João Valério e causou um grande transtorno para o trânsito. Esse buraco é ali na Avenida João Valério com a Rua Nova Palma, no bairro Nossa Senhora das Graças. E segundo técnicos da Seminf, o problema foi causado pelo rompimento de uma rede de drenagem no local. Por conta desse buraco, o trecho entre as ruas Rio Tarauacá e Itanana foi interditado e apenas uma faixa está liberada para circulação. E aí a gente observa o trabalho dos homens da Seminf, junto com a Manaus Ambiental, para resolver esse problema. Ainda não se tem uma previsão de em quanto tempo essa obra vai ser concluída. O fato é que, com certeza, o transtorno para o trânsito vai ser grande nessa manhã. Afinal de contas, essa é uma via de grande circulação no Conjunto Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças. A rua dá acesso também a grandes avenidas, como a Avenida de João Batista, por exemplo, e é uma circulação para outros bairros, né? E o problema é grande e prejudica também o comércio, porque o Vieira Alves é um conjunto comercial, a gente percebe que é do lado de algumas lojas ali que vão ficar sem o estacionamento, sem o cliente poder acessar essa região hoje enquanto esse problema não for resolvido. E só passa um veículo por vez, por enquanto o trânsito está muito tranquilo porque o fluxo ainda é pequeno. Daqui a pouco a gente mostra o trânsito em outras áreas e traz mais informações sobre essa obra que está em andamento. E após denúncia anônima, um homem foi preso suspeito de agredir a mãe. Segundo a polícia, ele é foragido, responde a 4 processos e tem 2 condenações. Esse homem é Carlos René Rodrigues da Silva. Ele tem 28 anos e foi preso por volta das 9 da manhã dessa quinta-feira por policiais da Secretaria Executiva de Operações. A denúncia feita aqui na unidade móvel da Secretaria de Operações é de que Carlos agride diariamente a própria mãe dele. Quando os policiais foram fazer a abordagem, não sabiam que o suspeito era um foragido e que já responde a vários crimes. Responde a 4 processos, sendo 3 por roubo e 1 por desacato a um policial militar. Desses 4 processos, ele tem 2 condenações, uma de 5 anos e outra de 7 anos. Na unidade móvel, o suspeito admitiu que é fugitivo, que responde a vários crimes, mas negou a acusação de que bate na própria mãe. Minha mãe me dá tudo, me dá casa, me dá carro, me dá roupa, tudo lavado. Como é que eu vou bater na minha mãe? Isso procede não. Em menos de uma semana que a unidade móvel da Secretaria de Operações está aqui nessa área comercial do bairro Jorge Teixeira, conhecida como Fuxico,
Os policiais já receberam várias denúncias. Uma delas resultou na prisão de um homem e apreensão de drogas na segunda-feira. Na quarta-feira, um outro foragido foi preso no sítio da família dele, no interior de Presidente Figueiredo. E nessa quinta-feira, os policiais prenderam mais um foragido do Compage. Nosso trabalho principal aqui vai ser um trabalho de policiamento ostensivo e de investigação em reforço ao policiamento que já existe aqui no local. E a violência doméstica ainda possui números alarmantes. No ano passado, só em Manaus, a polícia registrou 6.025 denúncias desse tipo, que dá em média 510 agressões por dia. Nós vamos ver agora o relato de uma mulher que foi vítima do próprio marido. Ela foi torturada e sofreu agressões durante muito tempo. A reportagem é de Mário César Filho e Anderson Luiz. Ela teve o cabelo cortado com a faca. Foi obrigada a beber a própria urina. Costas, pernas, braços e até as partes íntimas foram queimadas. Essa é Evelyn Sodré, a jovem de 21 anos que foi torturada pelo próprio marido na zona oeste de Manaus. Mais de um mês depois, ela resolve sair do anonimato e quebrar o silêncio. Com exclusividade, Evelyn nos recebe em sua nova casa e nos conta os bastidores do terror. Começou nos tapas, depois foi pra murro, aí ele começou a dar mais forte. O autor de tamanha monstruosidade é o agora ex-marido, Luiz Fernando Monteiro Araújo, de 20 anos. Luiz e Evelyn foram casados por 3 anos. O casal começou a namorar no início de 2013. Ela trabalhava em uma loja de roupas no centro da cidade. Ele, o filho do dono da loja. No começo, como todo relacionamento, era tudo perfeito. Luiz e Evelyn estavam apaixonados e um ano depois já estavam morando juntos na casa dos pais de Luiz. Os primeiros 2 anos de casamento estava indo bem. Luiz e Evelyn viajavam muito e faziam planos para o futuro. Mas, no final de 2016, tudo começou a mudar. Luiz acabou se envolvendo com as drogas. Evelyn também. E Luiz começou a apresentar um comportamento até então desconhecido por Evelyn. Ele começou a bater mais na minha coxa. Aí era mais assim, mais na coxa. Aí ele me dava socos. Aí depois começou a piorar. Ele me dava mais murros, ficaram mais frequentes. Aí já passaram de 4 dias na semana. Aí depois já era quase todos os dias. O casamento, antes motivo de alegria, agora havia se transformado em uma prisão para Evelyn. Ela e Luiz passavam o dia inteiro no quarto. A jovem já não saía mais de casa, pois tinha vergonha dos hematomas provocados pelas agressões. Principalmente depois que Luiz cortou seu cabelo com uma faca. Eu não saía do quarto por causa também do pai dele, que tem uns problemas de saúde. Eu não queria que ele me visse daquele jeito. Ele já teve infarto também, depois que teve uma briga nossa lá e ele soube quando eu morava lá ainda do lado lá da casa deles. Ele soube de quê? Que ele me batia, foi a primeira vez que ele soube. Você passou quanto tempo dentro desse quarto? Eu saía só de madrugada. E você passava o dia inteiro dentro de casa no quarto? Uhum. Você não visitava mais seus pais, sua família, não? Não. Ele chegou a cortar o seu cabelo com uma faca? Foi, mas foi rápido, só primeiro nas pontas, aí ele viu uma tesoura e cortou com a tesoura. Ele cortou com a tesoura? Foi. Aí ele praticamente raspou da primeira vez. Evelyn estava vivendo sob o medo.
espancada e humilhada por quem deveria cuidar dela. A jovem não sabia, mas o pior ainda estava por vir. Bairro Compensa, 24 de novembro de 2017. Era manhã de sexta-feira. Os pais e a irmã de Luiz tinham viajado para o interior do estado. Sozinho com Evelyn, Luiz acha que a mulher ainda não sofreu bastante. Sendo assim, ele resolve intensificar os níveis de violência contra ela. A casa, que serviu de cenário para as cenas de crueldade, fica exatamente aqui na Rua Tiradentes, onde durante 3 dias, Evelyn foi torturada de todas as formas por Luiz. Ele me dava murros e eu tentava, eu já não conseguia andar direito, mas eu tentei usar minha força ao meu favor. Eu abraçava ele bem forte, pressionando os braços dele e falava um monte de coisa pra ele, falava que não era ele, tentando fazer ele parar. Aí ele ficava com mais raiva ainda. Aí foi quando ele pegou o garfo, fez esquentar o garfo. Ele me ameaçou primeiro com ferro. Ferro de passar? Não. Um pedaço de ferro? Com um pedaço de ferro de aspirador de pó. Aí ele me ameaçou bater com isso, mas ele foi esquentar o garfo. Esquentou o garfo, passou no meu corpo todo. Você não tentava sair dali? Eu quase não tinha força mais pra andar, me mexer. Ele não te deu água ou comida? Não. Nem água, nem comida? Não. E você ficou 2 dias sem beber água ou comer qualquer coisa? Eu não comia praticamente nada. No último dia que eu não comi nada mesmo, nada. Não bebi água. Teve uma hora que você pediu água pra ele, né? Pedi e ele negou e me deu urina pra me beber. Os pais e a irmã de Luiz retornaram no domingo, mas a série de atrocidades contra a Evelyn ainda duraria mais 24 horas. Luiz só saía do quarto para se alimentar, e quando os pais perguntavam por Evelyn, a resposta sempre era a mesma: está bem. Só que não estava. Todas as vezes que a família saía de casa, Luiz voltava a torturar a mulher. Chega segunda-feira, era início de noite. O pai de Luiz ainda não tinha retornado do trabalho. A mãe e a irmã estavam na vizinha. De repente, a mãe pede para a filha buscar o celular em casa. A garota obedece, mas logo depois volta com a cara assustada, informando sobre uma suposta briga entre o irmão e Evelyn. Preocupada, a mãe resolve chamar os tios, que moram no mesmo bairro. Quando eles chegam na casa, encontram Luiz bloqueando a porta do quarto, insistindo em dizer que não estava acontecendo nada demais. Só que o tio não acreditou. Ele imobiliza o sobrinho e acaba encontrando Evelyn deitada na cama, enrolada em um lençol, sem forças até para falar. Eu estava com a minha pressão muito baixa e eu já estava um pouco inconsciente. Aí eu só me lembro lá na porta de ver ele e o tio dele agarrado. O tio dele estava... Eu acho que ele não queria, o Luiz não queria que eles me levassem. Aí a tia dele entrou no quarto, me pegou, me levantou e me ajudou a ir lá pra fora pra me botar no carro. Daí eu desmaiei, que eu não me lembro. Só vim saber depois que eu desmaiei lá nos braços dela na rua. Depois que foi descoberto, Luiz Fernando fugiu do local. E até agora não se tem notícias dele. A polícia segue à procura do torturador. Para a delegada responsável pelo caso, a família está acobertando o acusado. Por mais que eles falem que não sabem onde está, eu não acredito nisso, porque alguém daquela família deve saber onde está, porque senão eles também estariam desesperados pelo próprio sumiço do rapaz. Mas eu peço àquele que sabe onde ele está, um vizinho, um conhecido, até um amigo, que denuncie. A avó de Evelyn mora em um sítio afastado de todo o movimento da cidade. Por isso, só ficou sabendo do que havia acontecido com a neta
há poucos dias. Foi um rapaz lá em casa nos visitar, aí pensava que nós sabíamos, aí contou, abriu o jogo. Fiquei arrasada. As marcas das agressões ainda estão por todo o corpo. Porém, as sequelas maiores não deixam manchas visíveis. Mesmo assim, aos poucos, Evelyn vai encontrando o caminho para superar o trauma. Não sinto ódio, não sinto raiva, só o perdoei. Se ele estivesse aqui agora, você perdoaria? Sim. Mas também não quero nunca mais vê-lo, nunca mais voltar. Não amo mais, não mesmo. O conselho que eu posso dar é que para ter coragem de falar, denunciar e não ter tanto medo e não deixar isso ir tão longe como eu deixei. Bote a boca no trombone, peça socorro de um vizinho, de alguém. Peça mesmo e denuncie o bandido, porque ninguém merece sofrer como a minha neta sofreu. E eu vejo esse sofrimento, porque existe muita Evelyn por aí ainda. Muita Evelyn que existe aí. Tem vergonha, tem pena do indivíduo e ele não tem pena dela. E como é que vai ser o futuro? O que a Evelyn pretende fazer daqui para frente? Muita coisa. Realizar muitos sonhos. Terminar meus estudos. Para mim falta o último ano ainda. E trabalhar, viajar muito. E ajudar aqui, dar o melhor que eu puder para minha família. Que caso revoltante, né? Esse homem é um monstro. E se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Luiz Fernando Monteiro de Araújo, isso que está aparecendo aqui no vídeo, denuncie a polícia. Você pode ligar para o telefone 181, além dos números da Delegacia Especializada em Combate ao Crime contra a Mulher, através do 3236-7012, anota aí o número, ou 3642-7676. Tem ainda o WhatsApp, que é o 99962-2511. Não deixe de denunciar. Se você sabe o paradeiro desse monstro, o homem que fez uma coisa dessa não pode nem ser considerado gente. É um absurdo algo desse tipo acontecer. E uma mulher ser vítima de uma violência tão cruel por parte de alguém que ela ama. A polícia está procurando e você pode ajudar a identificar. E pode ajudar a não identificar somente esse marginal, mas muitos outros que cometem esse mesmo tipo de crime estão aí impunes. Há estatísticas da polícia de que as mulheres sofrem violências durante 10 anos, em média, para conseguir fazer a denúncia. Não deixe que os casos cheguem tão longe, não deixem que os casos se perpetuem. Existem vários tipos de dependência, existe dependência emocional, existe dependência financeira, existem ameaças, mas hoje existe também uma rede de proteção à mulher, que dá segurança a ela e os filhos dela, que tira os filhos da escola, coloca em outro lugar, que coloca em uma, se necessário, até em outra cidade. Essa mulher vai ficar distante desse homem, esse homem vai ter medida protetiva para que ela se afaste dela, né? Vai ter que obedecer isso. Então não deixe de denunciar, ligue para os telefones da polícia, não deixe que os casos cheguem tão longe. A gente nunca imagina que um caso como esse é possível, que alguém vai fazer algo tão cruel. Mas quando a gente vê o caso da Evelyn, a gente vê que a violência de algumas pessoas doentes não tem limite. E conforme você viu nessas duas últimas reportagens, nos casos de violências domésticas, os agressores não se resumem somente aos companheiros das vítimas. E o aumento nos registros chama a atenção até da delegada especializada nesses crimes. Por dia, em média, 31 casos são denunciados na Delegacia da Mulher. Esse dado já demonstra um aumento de 22% se comparado com o mesmo período do ano passado. E é o que você acompanha agora na reportagem de José Augusto Souza e Carlos César. Pilhas e mais pilhas de inquéritos. Cada documento representa uma história de agressão vivida dentro de casa. Ameaça, injúria, lesão corporal. Crimes cometidos por pessoas da própria família.
Na Delegacia da Mulher, só nos primeiros 25 dias do ano, chegaram 775 novos casos, média de 31 por dia, sem contar as outras delegacias que também recebem esse tipo de ocorrência. Porque eu tenho 16 anos de polícia civil e não tinha ainda trabalhado com violência doméstica há 3 anos, estou trabalhando e me surpreende realmente até o momento a quantidade de boletins de ocorrência registrados. Para a delegada, o aumento de 22% nas ocorrências em relação a janeiro do ano passado se deve à maior confiança das vítimas na Lei Maria da Penha e não necessariamente no aumento da violência. Fez com que a mulher tivesse coragem, que antes ela apanhava e ficava quieta. E ela não via resultado também na sua lateral. Os vizinhos, os familiares apanhavam e todo mundo ficava quieto, não tinha uma resposta. Hoje não, hoje ela verificou, como muitas vêm aqui, doutora, eu vim aqui porque minha vizinha veio e o marido dela foi retirado de casa, hoje ele não pode telefonar, ele não pode chegar perto dela e eu quero isso para mim também. Quando uma mulher vítima de violência doméstica morre em Manaus, é costume da polícia checar se ela chegou a fazer algum tipo de denúncia, de agressão ou de ameaça. Em praticamente 100% dos casos que terminam em morte, a vítima preferiu manter o silêncio, em vez de denunciar o agressor. No dia 9 de janeiro, Tayane Falcão, de 24 anos, se jogou do 2º andar de um prédio. Ela contou à polícia que fez isso para escapar das agressões do companheiro, preso em flagrante. 5 dias depois, outra mulher foi agredida a facadas pelo marido, que não gostou das brincadeiras feitas por amigos do casal. Eu peguei uma mensagem no celular dela, do ex-marido dela, né? Aí falando assim que amava ela, para ela não esquecer. O combate à violência doméstica não é feito só com força policial. Se necessário, as vítimas são acolhidas em programas do governo. Em 2017, em média, 230 mulheres por mês deram entrada em abrigos como esse. Só este ano já são 245. Uma estatística em parte negativa pela natureza dos crimes, mas também positiva, pois mostra que a cada dia mais mulheres estão buscando ajuda. Trazendo para essa mulher as informações sobre os direitos dela, os tipos de violências, muitas delas não sabem nem que já sofria violência, porque nós temos a violência psicológica, que ela é um pouco velada, que ela fica escondida e ela é o início de uma violência doméstica, né? Então nós explicamos todos os tipos de violência e empoderamos essa mulher para que ela tome posse dos direitos conquistados pela Lei Maria da Penha e que ela usufrua dos serviços ofertados pelo governo hoje, que atende não só ela, mas toda a família dela. E um homem foi morto e outro atingido por bala perdida ontem na zona sul de Manaus. No primeiro caso, a vítima tinha sido presa por tráfico de drogas. Já na segunda ocorrência, a vítima voltava do trabalho quando foi atingida ao descer do ônibus. Sobre esses crimes, eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. No primeiro caso, se trata de uma execução ou a polícia trabalha com alguma outra hipótese? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, a principal hipótese é mesmo de execução relacionada ao tráfico de drogas, porque a vítima que morreu aqui na zona sul da cidade, ela foi baleada com 12 tiros. Ela foi atingida com 12 tiros durante a noite de ontem e ele já era conhecido da polícia. Trata-se do Maxoniel Nogueira Braga, de 33 anos, conhecido como Max. O Max seria um dos traficantes ligados ao João Pinto Carioca, o João Branco, que hoje em dia cumpre pena em presídio federal e que é um dos principais líderes da facção criminosa Família do Norte, a FDN. O Max, para você ter uma ideia, Adriane, a primeira prisão dele aconteceu em 2010, porque ele era aí acusado de homicídio. Ele era suspeito de uma tentativa de homicídio. Ele é natural de Manacapuru e ele teria dado 7 tiros em um homem. Já em 2016, o Max foi preso junto com o João Branco na fronteira do Brasil com a Venezuela, na cidade de Pacaraima. Ele era o homem que dirigia o carro onde estava João Branco, quando o João Branco estava tentando entrar no Brasil, vindo da Venezuela, né? E quando ele foi aí identificado pelos policiais federais. Na época, João Branco tinha feito plástica no rosto, né? Os policiais federais até tiveram um pouquinho de dificuldade, mas ele estava circulando normalmente pela fronteira junto com o Max. O Max foi uma dessas pessoas que foi presa junto com o João Branco. O Max estava na noite de ontem aqui na zona sul de Manaus em um lanche onde fica um DJ, né? Um lanche que pertence a um DJ aqui
aqui na área, quando ele estava dentro do carro, próximo do carro dele, uma Saveiro vermelha, e chegaram os homens atirando nele. Esses 12 tiros que o Max levou, alguns deles atingiram a cabeça, outros atingiram o tórax e outros atingiram as costas, e o Max acabou morrendo na noite de ontem por volta de 10h30 da noite. No segundo caso, a gente está falando de um trabalhador. Esse caso foi inclusive bem cedo, foi 7h30 da manhã, aqui nessa área que vocês estão vendo aqui, onde fica esse ponto de ônibus. Ó, aqui a gente tem um igarapé, um hip-rap, que é um dos hip-raps aqui dessa área, né? Um hip-rap que cruza a Rua Tefé, a Avenida Tefé, e de acordo com as informações das testemunhas, 2 homens estavam correndo por essa área de hip-rap, por essa área de igarapé, né? E um deles acabou aí dando 5 tiros aleatoriamente no outro. Um desses tiros acabou atingindo esse trabalhador que estava descendo na parada de ônibus. Ele estava chegando aqui, né, no local, tinha acabado de descer do ônibus. Outras pessoas também estavam descendo do coletivo, e aí acabou que esse coordenador de manutenção, Lincoln Mones, que estava chegando no trabalho, levou um tiro nas costas. De acordo com as testemunhas, ele começou a sangrar muito, ele recebeu atendimento médico, foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Ontem mesmo, um parente do Lincoln Mones, na página dele, é uma rede social, agradeceu aí as orações, os pedidos dos amigos, toda a força, né, que as pessoas próximas estavam dando, e informou que lá no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio ele havia passado por uma cirurgia, por um procedimento cirúrgico, e que estavam todos torcendo pela recuperação do Lincoln. O boletim médico dele não foi divulgado, a princípio ele passou bem por esse procedimento cirúrgico, né? Mas foi um trabalhador que por volta de 7h30 da manhã acabou aí sendo atingido por um tiro quando chegava no ônibus, quando descia do ônibus a caminho do trabalho. Adriane. Lamentável. Obrigada, Thea, pelas informações. E o Ministério Público do Estado denunciou ontem 6 pessoas por envolvimento na morte da esportista inglesa Elma Kelt, de 43 anos. Ela foi assassinada em setembro do ano passado, enquanto fazia uma expedição de caiaque pelo Rio Solimões, no interior do Amazonas. 7 pessoas são suspeitas pelo crime, entre elas um adolescente. 5 estão presas e uma continua foragida. Um dos suspeitos morreu depois de ser baleado por um grupo rival na época do assassinato da turista. Os denunciados vão responder por latrocínio, estupro, ocultação de cadáver, corrupção de menores, além de receptação e posse de arma de uso restrito. E mais uma paralisação de ônibus aconteceu em Manaus. Ontem, motoristas do transporte público cruzaram os braços no Terminal 5, na zona leste da cidade. 2.000 usuários foram afetados. A paralisação durou aproximadamente 45 minutos. Tempo suficiente para prejudicar os usuários do transporte coletivo, que chegaram cedo aqui no Terminal 5 em busca de um ônibus. Teve pessoas que não conseguiram chegar no trabalho e outras chegaram até atrasadas. Mesmo assim, 2.000 pessoas foram prejudicadas, porque 26 linhas pararam as atividades nesta quinta-feira. No início da tarde, alguns ônibus ainda permaneceram assim, aqui no terminal, parados, e poucos circularam aqui no terminal. Teve usuário que não achou nada bom essa situação, até porque essa já é a 4ª paralisação só no início deste ano. Prejudica, né? Porque a gente precisa muito do transporte coletivo, principalmente para quem estuda, né? Para quem trabalha também. É muito complicado, porque tem gente horário para o trabalho, né? O padrão não quer saber a hora que vai chegar e os outros param, isso aí prejudica toda a população, né? Ainda querem fazer um reajuste novo da passagem de ônibus, né? É impossível, né? Com a demora de ônibus. Prejudica muitos trabalhadores, prejudica muito mais o usuário, tá? Porque o usuário depende desse transporte imundo, que eles sempre querem aumento de passagem e não renova a frota, nunca renova. É carro no prego constantemente e não sem uma solução. Virou bagunça, né? Os rodoviários fazem o que querem na hora que querem. Todo mundo, todo trabalhador tem direito a fazer greve, mas uma greve ela precisa ser legalizada. Você precisa comunicar os órgãos da justiça, você precisa comunicar o sindicato, no caso das empresas, e a população precisa saber que vai ficar sem esse tipo de serviço, que é um serviço essencial. E no caso do transporte coletivo, é obrigatório, por lei, manter 70% da frota circulando, mesmo em greve, por se tratar de um serviço essencial nos horários de pico.
mas eles continuam fazendo isso e não há entendimento entre prefeitura, entre rodoviários, nem entre Sinetran, e quem sofre é a população todo dia. Quarta paralisação ilegal desde o começo do ano até aqui. E nos próximos dias, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos devem participar de uma audiência de conciliação para tratar sobre os problemas que levaram a Justiça a impedir qualquer reajuste na tarifa de ônibus. Para quem precisa do transporte coletivo, está cada vez mais difícil suportar a atual estrutura. Demora demais, não é adequado, cadeiras quebradas. Não é muito boa, não. Ele é importante para a população, né? Poderia melhorar. E a prestação desse serviço está no foco do Ministério Público Estadual, que conseguiu na Justiça uma liminar para evitar, pelo menos por enquanto, o reajuste da tarifa de ônibus. O Ministério Público quer que a lei seja cumprida e entende que existe sim a possibilidade de um reajuste. Mas para isso, os usuários do transporte também precisam ser beneficiados. Uma ação conciliadora entre a SMTU e o Sinetran deve ser feita nos próximos dias para se chegar a um consenso. 3 pontos relevantes serão levados em consideração: a regularização do licenciamento dos veículos irregulares, a falta de um plano de manutenção periódica dos ônibus e, principalmente, a renovação da frota atual. Nós temos conhecimento de que apenas 40 veículos foram disponibilizados, foram ofertados para o sistema, né? Enquanto que há ainda um passivo de aproximadamente 305 veículos para serem entregues. Isso tudo nós sabemos que vai demandar um tempo, que se quer é que qualquer reajuste esteja condicionado, sim, ao cumprimento do que diz a Loman e o próprio contrato de concessão. E tanto o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros quanto a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informaram que ainda não receberam a determinação da Justiça que impede o reajuste da tarifa. E depois de denúncias, IPEM e PROCON fizeram uma vistoria ontem nos postos de combustíveis. Em alguns deles foram constatados irregularidades nas bombas e falta de informação ao consumidor. As vistorias se basearam em denúncias recebidas nos últimos meses pelo PROCON estadual e pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Já no primeiro posto, os fiscais encontraram uma bomba de combustível com lacre violado, que permite a variação no volume comercializado. O posto vai ser notificado e terá um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa. As equipes também encontraram placas ilegíveis ou com informações erradas. O equipamento de calibrar pneus estava quebrado, contrariando uma lei municipal que obriga todo posto a oferecer o serviço gratuitamente. Mas a gasolina estava dentro do padrão. Nós colocamos 50 de gasolina, 50 de água, misturamos. E a gasolina é menos densa, ela sobe, a água desce e arrasta o álcool. E aqui você pode verificar que tem uma coluna de 13. Quando a gente multiplica por 2 e soma mais 1, a gente vai obter o 27. Que é justamente a gasolina está com 27% de álcool. A gasolina está ok. A vistoria se estendeu para outros postos em diferentes zonas da cidade. A força-tarefa reforça a necessidade do consumidor denunciar tudo o que encontrar de errado ou suspeito na hora de abastecer o veículo. O PROCON, essa denúncia pode ser feita por telefone. O 0800 092 1512 está à disposição ou na sede do PROCON, na Avenida André Araújo, número 1500. No total, 15 postos fiscalizados, apenas um teve o lacre violado. O PROCON fez 5 notificações por falta de informação. A Agência Nacional de Petróleo não verificou nenhuma irregularidade na gasolina. E depois do intervalo, vamos falar sobre o pedido de exumação do corpo do advogado Wilson Justo, morto por um delegado numa casa noturna em Manaus no mês de novembro do ano passado. Esse pedido foi feito pela defesa do acusado. Você vai ver também que o ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, teve prisão domiciliar concedida. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí.